Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. E a primeira etapa desse beneficiamento seria qual? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para você que está acompanhando o vídeo é que a gente está pensando numa situação onde nós temos uma mistura do tipo heterogênea. Então, pelo fato de termos uma mistura do tipo heterogênea, então a gente sabe que o petróleo é rico em hidrocarbonetos, que são apolares, e aí a gente tem a presença de água salgada, que vem ser polarizada, a gente tem partículas sólidas, que vem ser, no caso, a areia e a argila. Então, tudo que está sendo apresentado nessa questão me dá a ideia que eu tenho uma mistura classificada como heterogênea. Então, nessa primeira etapa de beneficiamento, o que seria recomendável a gente empregar uma metodologia de separação de mistura heterogênea para remover alguns componentes ali. Então, nesse sentido, eu já poderia eliminar a letra B e a letra C, né? Eu posso pensar em fazer uma eliminação assim de cara, tá? A evaporação e a destilação são duas metodologias que, na minha avaliação, os candidatos que estavam fazendo essa prova poderiam facilmente eliminar de cara. E aí eu vou dar só um exemplo aqui para vocês só poderem se recordar da evaporação e da destilação. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, um copo com água e sal. O copo com água e sal é um exemplo de mistura homogênea. E o que eu faço? Eu levo essa água com sal, né? Naturalmente, o sal estaria todo dissolvido na água, né? Por isso que é uma mistura homogênea. E o que eu poderia fazer? Eu poderia levar para uma panela visando fazer com que essa água passe para o estado gasoso e no final vai restar apenas o sal ali, tá? Agora, a destilação seria uma metodologia onde nessa situação de água com sal, eu iria utilizar de um destilador para poder passar a água para o estado gasoso e aí depois, né, em um aparelho, né, no caso o destilador, eu iria fazer com que essa água, né, por uma redução da temperatura, iria voltar para o estado líquido, né, sendo, no caso, uma mudança chamada de condensação, né, uma mudança de estado físico, e aí eu teria ali a água de volta. Então, não sei se deu para vocês perceberem bem que nessa primeira etapa de beneficiamento, a evaporação e a destilação não seriam, né, empregadas ali naquele primeiro momento, tá? A alternativa D, floculação, também é uma outra alternativa que, na minha avaliação, também seria fácil de ser eliminada. Por quê? Porque para você fazer a floculação, você precisaria que a questão tivesse mencionando alguma coisa como um agente floculante do tipo sulfato de alumínio ou cloreto férrico, e aí também deveria estar falando alguma coisa a nível de agitação, né? Essa metodologia de floculação a gente vê muito naquela temática envolvendo as estações de tratamento de água, né? Ou até mesmo limpeza de piscina, né? Que a gente utiliza aí um agente floculante, como eu tinha mencionado, né? Que é um muito famoso, é o sulfato de alumínio. Então, nessa questão aqui não está sendo mencionada justamente nada de agente floculante, nem nada assim. Então, daria para facilmente eliminar a letra D. E aí, a gente fica entre a letra A e a letra E, que no caso, a decantação e a filtração são metodologias empregadas para a separação de misturas do tipo heterogênea. Aí é que tá. A decantação, ela pode ser utilizada para misturas heterogêneas do tipo líquido em líquido, tá? E também para misturas heterogêneas do tipo sólido em líquido, né? Então, se você for parar para pensar aqui, eu tenho areia, eu tenho argila, então seria uma mistura heterogênea do tipo sólidos em líquidos, né? Então, eu tenho o petróleo, como a gente sabe, o petróleo é rico em hidrocarbonetos, que vem ser o quê? Apolar. A gente tem aqui que a água salgada seria o quê? Polarizada. Então, se eu só tivesse água salgada e o petróleo, eu teria duas fases líquidas, né? E eu também tenho a presença aqui desses sólidos ali, né? Que estariam ali, no caso, no fundo do sistema, já que eles são mais densos, né? Enfim, então, o que eu quero virar para você que está acompanhando o vídeo e pensar de uma forma mais simples. Nessa situação da questão de número 96, a decantação eu poderia utilizar, e existe um elemento aqui no texto da questão que está falando sobre a densidade. E a decantação é uma metodologia que a gente precisa dessa questão da densidade
densidade para fazer a separação, né? É uma questão muito importante nessa metodologia, que é a densidade. Então, a letra A seria a alternativa correta para essa questão. Agora, por que não pode ser a letra E, filtração? Para ser a filtração, a questão deveria estar se falando alguma coisa a respeito de a presença de um filtro que vai ser utilizado e tal. E aí, nesse cenário, a questão acabaria não mencionando nada a respeito da densidade. Então, dentro dessa perspectiva que eu estou mencionando aqui para você que está acompanhando o vídeo, não faria sentido utilizar a filtração numa primeira etapa do beneficiamento. A decantação seria o recomendável, até mesmo porque seria uma metodologia mais simples e o petróleo, como de acordo com a questão seria menos denso do que os demais componentes, você conseguiria facilmente retirar o petróleo nessa primeira etapa, já que ele estaria na porção superior desse sistema contendo toda essa mistureba ali, beleza? Então é isso, letra A vencerá a alternativa correta para essa questão.